Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos entrar agora na nossa quinta semana dessa nossa disciplina à distância, por enquanto. E nós vamos abordar nesta quinta semana a citologia mamária, que é uma citologia bastante interessante, porém um pouco mais trabalhosa, digamos, mas nada que vocês não possam acompanhar. Nesta semana alguns recadinhos só para alertá-los que vocês precisam estar no horário de aula, no fórum, e nós teremos mais uma atividade. E no dia 27/4 nós teremos uma prova, vai ser a semana de prova a partir do dia 27/4. As atividades que nós fizemos anteriores e até essa atividade do dia da citologia mamária, que vai ser nessa quinta semana, e na sexta semana nós também teremos outra atividade, vai contabilizar aí 50%, então todas as atividades contabilizará 50% da nota do bimestre, e a prova contabilizará mais 50% da nota do bimestre. Então não deixem de fazer as atividades, algumas atividades já foram encerradas, mas não deixem de fazer as atividades da quinta semana e nem a da sexta semana. Voltando para o nosso tema da aula, citologia mamária, eu vou abordar aí os principais pontos sobre a mama em relação à sua fisiologia e histologia, mas muito rapidamente, apenas uma pincelada. Vou falar também da celularidade que nós vamos observar num aspirado aí de mama. Então, quais são as células normais num aspirado de mama, que nós iremos observar na análise citopatológica desse líquido aí retirado. Nós vamos ver as principais patologias que nós podemos encontrar, alterações citomorfológicas. E mais adiante nós vamos encontrar, e eu vou falar dos achados benignos dessas patologias e a diferença entre benignidade e malignidade. Para a próxima aula eu vou tentar concluir esse tema, que é a parte então das doenças malignas da mama, que a gente tem como aí a possibilidade do exame citopatológico identificá-las. Então não esqueçam que nós temos que ver as aulas, ver o conteúdo deixado no material de estudo, participar do fórum e participar das atividades. Então, aqui nós observamos neste slide dois corpos, tanto nós podemos ver aí a musculatura, dois corpos, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. Lembrando que a mama é um órgão par, que é encontrado em ambos, tanto em mulheres quanto em homens. Esse órgão par aí fica posterior ao gradil costal e ao músculo peitoral. Nas mulheres, nós temos aí, no início da puberdade, o desenvolvimento dessas glândulas das mamas. Esse desenvolvimento se dá pelo estímulo dos estrogênios, que começam a serem liberados devido ao ciclo sexual feminino mensal. E esses estrogênios vão estimular a parte glandular das mamas, além do depósito de tecido adiposo, ou seja, de gordura. E essa parte glandular eu estou falando que é a parte do tecido conjuntivo que ali é depositado também através desse estímulo estrogênico. E tanto esse tecido conjuntivo quanto o tecido adiposo, ou seja, a gordura, é que vai conceder a massa às mamas. O homem, como ele já não tem esse estímulo estrogênico
na puberdade, ele é regido aí por outros hormônios sexuais, como a testosterona, ele tem a atrofia ductais, das estruturas, né, da mama. Então, por isso que ele não tem essa mama desenvolvida como a mama das mulheres. Cada glândula mamária vai ser constituída aí de 15 a 25 lóbulos, que nós vamos falar um pouco mais adiante desses lóbulos. Eu vou mostrar direitinho para vocês essas estruturas. Com a função, então o lóbulo tem a função de produzir o leite mesmo. Então, qual é a grande função da mama? Por que a mama da mulher é desenvolvida? Porque a mulher precisa produzir leite para que esse leite, então, seja fornecido ao recém-nascido, que ali depende deste leite. Então, a grande função das mamas é a produção de leite. E por isso que os homens têm essa atrofia. Esses lóbulos aí têm a função da produção de leite, e os ductos, que são pequenos caninhos, pequenos tubos, que a gente também verá aí no próximo slide, tem a função de secretar esse leite. E esses tubos, esses ductos, que a gente chama de ductos galactóforos, eles vão até ali a parte do mamilo, que é a parte externa mesmo. Então, esses ductos, eles geralmente têm de 2 a 4,5 centímetros de comprimento, e eles vão emergir até o mamilo, que esse mamilo, então, ele é composto de 15 a 25 aberturas, e cada abertura aí tem 0,5 milímetros de diâmetro. Então, essa é mais ou menos a fisiologia, um pouquinho da característica histológica aí, das mamas. Lembrando que a parte externa do mamilo, existem várias glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas. Aqui nós vamos observar uma representação esquemática da mama, apenas um desenho. E cada região da mama está indicada por uma letra. Nós podemos observar a letra C, onde indica os lóbulos, que eu falei anteriormente, e a letra C, os ductos, e a letra F, que são os ductos galactóforos ou lactíferos, tá? Lactíferos, geralmente, os livros de fisiologia, como o Guyton, retratam desta forma. Então, nós observamos aí esses lóbulos. Esses lóbulos aí são formados por alvéolos, que nós vamos ver na próxima imagem, no próximo slide. E esses alvéolos aí têm ramificações formando esses ductos que vão até a parte do mamilo, que é ali na letra D. Eu acho interessante mostrar essa imagem porque a gente vai ter a noção da estrutura e das células que compõem essa estrutura. Como, por exemplo, a gente vai ver a mama, ali na figura A. Então, essa mama aí tem várias estruturas, como a gente já viu. O tecido adiposo, os lóbulos, os alvéolos, que são essas pequenas bolinhas que constituem o lóbulo. Os ductos, que é onde, então, sai, né, todo o leite ali que é produzido. O mamilo, que já está na parte externa. E a areola, que está também na parte externa da mama, onde tem aquelas glândulas sudoríparas que eu havia falado para vocês. Na figura B, então, extraiu-se o lóbulo ali, então pegou esse retângulo, extraiu-se esse lóbulo para mostrar para vocês aí que são constituídos por alvéolos, e essas bolinhas e esses alvéolos na figura C são constituídos aí de células, que é o que interessa para a citologia clínica ou para a citopatologia. Então, nós vamos ver que esses lóbulos são constituídos de células mioepiteliais,
que são essas células indicativas aí da base, e as células epiteliais, que estão acima das células mioepiteliais. Em azulzinho e mais vermelhinho aí, nós temos essa parte do estroma, que são células fusiformes. Então, dentro do estroma, que é constituído de um tecido conjuntivo denso, nós temos aí essas células fusiformes que eu estou indicando para vocês em amarelo. Aqui é uma imagem de um corte histológico, ou seja, um corte de um tecido, que foi então marcado com a coloração hematoxilina eosina, que é o padrão ouro da histologia. Então, hematoxilina vai corar o núcleo, eosina vai corar o citoplasma e os tecidos aí adjacentes aí, como o tecido conjuntivo, que a gente está vendo mais rosado. Mais arroxeados são núcleos, tá bom? Então, observando aí esse corte histológico, nós vamos ver os lóbulos, que estão indicados aí, que tem o nome, um ducto, que nesse corte a gente vai ver que tem aí realmente as células em torno, e um vão, né, que é onde tem a passagem do leite de fato. Nós temos o tecido fibroso, que é o tecido conjuntivo denso, que está entre o ducto e o lóbulo. E nós temos mais acima ali, indicado já com o nome, o tecido adiposo. Então, o tecido adiposo, a gente vai ver um tecido onde o citoplasma a gente nem percebe, parece um vácuo, né, onde não tem nada, pela gordura de fato. Então, nessa coloração, a gente vai ver esse tipo de formação aí do tecido adiposo. Vamos comentar então um pouco sobre os lóbulos mamários. Mais uma vez, uma imagem histológica, ou seja, de tecido da mama. Então, eu disse para vocês que os lóbulos mamários têm como função produzir, né, secretar esse leite, produzir e secretar esse leite, para que então esse leite caia no ducto e então seja utilizado pelo recém-nascido. E quem produz esse leite são as pequenas estruturas que compõem o lóbulo, né? Que nós vimos anteriormente chamado por alvéolos, mas de fato, essa estrutura, histologicamente falando, a gente chama de ácinos. Então, ácinos é a menor parte da glândula mamária, que é a parte que compõe os lóbulos. Então, aí a gente observa os ácinos, essa estrutura toda é um lóbulo, que é constituída de vários ácinos. E os ácinos estão aí, estão sendo mostrados nessa imagem. Eu fiz uma estrutura ovalada em torno desses ácinos em vermelho, mostrando aí que eles são corados, né? Nós temos aí os núcleos e citoplasma, onde eles são constituídos de células mioepiteliais e células epiteliais. Olha aqui as células mioepiteliais, que são as células da base, né, que dá suporte aí para as células epiteliais. Então, a gente percebe que tem aí uma diferença já na histologia, que são as células mioepiteliais aí são um pouco maiores e tem uma característica aí de um núcleo um pouquinho mais corado em relação às células epiteliais. Mas isso a gente está observando no tecido. Nós vamos observar mais à frente a parte citológica, de fato, com a coloração adequada para a citologia. No entanto, é só para vocês verem que nós temos células mioepiteliais e células epiteliais que constituem
os lóbulos mamários. Vamos agora falar um pouquinho dos ductos mamários. E os ductos mamários, então, são aquelas estruturas que nós já vimos, que são aqueles pequenos canais ou tubinhos, que têm aproximadamente de 2 a 4,5 centímetros e que tem como principal objetivo drenar tudo que o lóbulo produz. Então, se o lóbulo produz o leite, os ductos mamários vão drenar esse leite e levar até aonde ele precisa ser levado, que é ali para a região do mamilo. Eles são estruturas, como eu indiquei aí, num quadrante ali, de contorno bem regular, até muito semelhante a um contorno estrelado ou uma estrela. Ficam sempre bem próximos aos lóbulos, porque eles precisam drenar tudo que o lóbulo produz. Aqui está um ducto mamário em maior aumento, só para vocês observarem a irregularidade do seu contorno, desse formato mais estrelado. E aí no seu entorno em rosa é constituído aí de tecido conjuntivo denso, onde nós vamos ter aí células fusiformes, que são esses pontinhos mais arroxeados dentro desse tecido que está marcado em rosa. Como eu indiquei aí, alguns pontinhos em seta vermelha são as células fusiformes. E quais as células que compõem, então, o ducto mamário, ou os ductos mamários? As mesmas células que compõem os lóbulos. Olha que bom. Então, nós temos aí as células mioepiteliais e as células epiteliais. As células mioepiteliais sempre vão estar na base e as células epiteliais sempre vão estar acima. Não esqueçam, células mioepiteliais e células epiteliais também compõem os ductos mamários. Então, nós falamos sobre as estruturas da mama, do que é composta as mamas. Falei um pouquinho da histologia muito sucintamente, viu? Nada de fato que compõe a histologia da mama, apenas uma pincelada. E aqui só para lembrar do desenvolvimento mamário, que no homem não se desenvolve porque não tem ação dos hormônios estrogênicos, mas a mulher vai desenvolver essa mama porque ela vai estar sob efeito desses hormônios a partir da menarca. E aí esses ductos vão serem formados e darão origem aos lóbulos, e esse estroma, que é esse tecido de sustentação, que é o tecido conjuntivo denso, assim como o tecido adiposo, vai aumentar o seu volume e, a partir de então, vai formar a mama da mulher, de fato. E a mama tem como principal objetivo a produção de leite para a lactação dos recém-nascidos. Então, esse é o grande objetivo e é assim que se forma a mama, de fato, por aquelas estruturas que eu falei, ductos e lóbulos. E todas essas estruturas sofrerão estímulo estrogênico a partir da primeira menstruação da mulher. Várias patologias podem acometer a mama e dentre essas doenças nós temos aí 3 categorias importantes. A primeira categoria são as mastites, que são as inflamações. Então nós podemos ter inflamações aguda, inflamações do tipo crônica e as inflamações granulomatosas, que são as mastites que estão relacionadas com mulheres mais jovens e frequentemente com lactação recente, mas não se sabe o agente etiológico desta inflamação.
A outra categoria é a categoria denominada hiperplasia. Na hiperplasia, nós vamos ter as alterações fibrocísticas, que são as alterações mais comuns e de maior procura da mulher a um matologista. Então, são os cistos, são mais de 60% das doenças da mama. Nós também teremos alterações relacionadas à gestação, porque aí há uma hiperplasia normal na produção, né, do leite para lactação. E nós teremos, dentre as hiperplasias, as neoplasias benignas, que são alterações que nós vamos encontrar dessas células mamárias, mas alterações que não têm características aí de um CA de mama. E por final, a última categoria, de fato, é o CA de mama, é o câncer de mama, que nós vamos discutir com mais detalhes na segunda parte da citologia mamária. Agora, nessa primeira parte, nós vamos discutir as celularidades normais e as alterações benignas da mama. O câncer de mama, ou CA de mama, ele é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo. Ele é caracterizado por um crescimento desordenado das células, que são as células que nós aprendemos anteriormente, células epiteliais, células mioepiteliais, tanto do ducto quanto dos lóbulos. Esse tipo de câncer não acomete somente o Brasil, acomete o mundo inteiro. É o segundo tipo mais recorrente em todo o mundo, só perdendo para o de pele, não melanoma, que a gente chama. Ele corresponde a 25% dos novos casos de tumores malignos. Nessa figura, eu estou mostrando a distribuição proporcional dos 10 tipos de câncer mais incidentes estimados para 2020. Essa tabela foi retirada do Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, e nós vamos ver aí que nas mulheres o câncer de mama poderá ter 66.280 novos casos. Isso corresponde a quase 30% dos novos casos de câncer no ano de 2020. Esse tipo de tumor também pode acometer homens, mas uma proporção bem menor, ou seja, é um câncer bem raro, pode acometer aí 1% da população masculina. Lembrando que a citologia vai ser muito importante no diagnóstico precoce do CA de mama. E quais são os fatores que aumentariam aí o risco do CA de mama? Então, vários fatores podem levar ao surgimento do CA de mama. A idade é um dos mais importantes fatores de risco para a doença. Então, cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos de idade. Outros fatores também podem influenciar, como fatores ambientais e comportamentais. Dentre os fatores ambientais e comportamentais, a gente pode deixar bem claro que a obesidade é um fator bem complexo, o sedentarismo, o consumo de bebida alcoólica e exposição frequente às radiações ionizantes, que são as radiações por raio-x. Nós também temos os fatores da história reprodutiva hormonal desta paciente, uma menarca precoce, ou seja, a menstruação antes dos 12 anos de idade, mulheres nulíparas, ou seja, que não tiveram filhos, ou multíparas, que tiveram vários partos, ou a primeira gravidez após os 30 anos. Então, existem vários fatores de história reprodutiva e hormonal que podem estar relacionados. Outro também é o uso de contraceptivos hormonais, estrógeno e progesterona, e ter feito a reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por mais de 5 anos. Outros fatores, como fatores genéticos e hereditários, contribuem muito para isso, como a história familiar, se a paciente teve
parentes, mãe, pai, mãe, tia, que tiveram câncer de ovário ou já tiveram câncer de mama, com alterações genéticas dos genes BRCA1 e BRCA2. A citologia mamária vai ser uma ferramenta muito importante para que a gente consiga avaliar com detalhes essas alterações mamárias, que eu falei das doenças que acometem a mama aí. Então, a citologia vai ser um método muito eficiente para se detectar as lesões precoces de mama, principalmente as lesões que podem ser malignas. Ela vai ajudar a distinguir as alterações benignas de alterações malignas. E como o câncer de mama é uma doença progressiva, a citologia clínica poderá auxiliar nessa detecção precoce. E para isso é importante que nós estejamos bem treinados, sabendo bem sobre a citologia mamária, para que a gente consiga compreender os achados citológicos entre as alterações benignas e os achados citológicos que são característicos de alterações malignas. A citologia mamária ela não tem uma classificação ainda, como a classificação do sistema Bethesda, da citologia cérvico-vaginal, porque essas lesões são bem complicadas de serem entendidas. Então, por isso que ainda não há uma classificação dos tipos de lesões, e sim somente a distinção entre alterações benignas de alterações malignas. Como eu falei anteriormente, as lesões da mama, né, as lesões que a gente vai encontrar dentro da citologia mamária, são lesões que nós vamos ter um pouco mais de dificuldade de classificá-las e, como eu falei também anteriormente, ainda não há um consenso dessas lesões. Então eu coloquei essa imagem foi retirada do livro do professor Jacinto Costa, um excelente livro, por sinal, na qual ele mostra essa zona cinza. Essa zona cinza é o grupamento de lesões que vão se sobrepor. Então, nós vamos observar aí exatamente na coluna da zona cinza, que ela vem desde as lesões de inflamações, passando aí por lesões benignas, como fibroadenoma, tumor filóides, alterações fibrocísticas, papiloma ductal, e até chegar de fato em C5, que é uma invasão mesmo, um carcinoma invasor. Então são lesões que têm características muito semelhantes e acabam se sobrepondo, o que vai muitas vezes dificultar na interpretação correta do resultado daquele exame citológico que a gente está ali lendo, né, daquela lâmina que a gente está lendo. Então, por isso que até hoje nós não temos uma classificação como a classificação do sistema Bethesda. É claro que nós temos um padrão a seguir, classificatório, como aí a gente já mostrou nessa mesma imagem. Então, C2, C3, C4, C5. Então, eu vou falar um pouco mais adiante, para o final da citologia mamária, eu vou falar como que é feita a classificação dessas lesões. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa estar muito atentos, diferenciando essas alterações benignas de alterações malignas, porque elas vão acabar entrando nessa zona cinza, e essa zona cinza vai ser o grupamento de lesões que vão se sobrepor, de características que vão se sobrepor. Por isso que é muito importante que a gente tenha atenção na celularidade normal. Eu sempre falo isso. É a partir da celularidade normal que você vai conseguir entender de fato as alterações na citologia. E como fazer então para detectar
esse CA de mama. A gente tem que partir aí da premissa que o exame clínico é essencial, principalmente uma análise propedêutica, ou seja, o médico vai perguntar sobre as informações, né, daquela paciente, da sua rotina, do seu dia a dia, o que ela está sentindo, enfim, coletar o máximo de informações que ele puder daquela paciente e a própria paciente também realizar a palpação, que geralmente acontece, né, durante o banho. Então, esse exame clínico é a primeira tentativa de detecção do CA de mama, né, de uma alteração na mama. Então, depois de coletados os dados da paciente, feito o exame físico da paciente, existem os outros segmentos na possibilidade da detecção do CA de mama. Então, o médico vai pedir, com certeza, algum exame de imagem daquele nódulo, daquela nodulação palpável ali naquele momento do exame físico. Então, ele pode iniciar com uma ultrassonografia ou já direto para mamografia, dependendo já da idade da paciente, ou uma ressonância magnética. Mas para mulheres abaixo de 40 anos, geralmente é solicitada aí uma ultrassonografia de início, para saber o que está acontecendo. Dependendo dos resultados dessas imagens, desses exames de imagem, já é solicitado direto a biópsia. O que é uma biópsia? A biópsia é, então, a retirada de fragmentos daquela nodulação, e existem algumas biópsias como a Corey biopsy, que é uma biópsia que retira os fragmentos com calcificação desses nódulos por intermédio de uma agulha de uma seringa com agulha grossa. Então vai se tirando filamentos, né, daquele nódulo e depois sendo analisado pela anatomia patológica. Mas nós também temos a citologia como método de detecção do CA de mama, de lesões na mama. Então, a citologia mamária vai auxiliar também, assim como os exames que eu falei, na detecção de um CA de mama, de uma lesão que pode ser maligna, mas também posso detectar uma lesão benigna da mama. Para se conseguir detectar as lesões suspeitas de malignidade de um nódulo de mama, nós temos dois tipos de obtenção desta amostra para análise da citologia clínica. O primeiro tipo de obtenção é através da descarga papilar e a outra é pela punção aspirativa por agulha fina, que a gente chama de PAF. Eu já expliquei a PAF bem no início da nossa disciplina para vocês, a importância dela dentro da citologia clínica. E dentro da citologia mamária, a PAF é muito importante. Então, a PAF geralmente vai ser utilizada em nódulos e cistos. Então, nós temos dois tipos de obtenção para as amostras dentro do laboratório de citologia clínica, que é a partir da descarga papilar ou pela PAF. A descarga papilar ela é caracterizada pela saída de secreção ali pela papila mamária. Essa secreção mamária, ela muitas vezes é fisiológica, como por exemplo na gravidez. Se a gente apertar a região do mamilo, vai sair então o leite, provavelmente, né? Essa produção já se inicia no período da gravidez. Na lactação vai sair o leite, sai essa secreção, mas em alguns casos aí patológicos também. Lembrando que essa secreção mamária aí, essa secreção papilar, geralmente é utilizada em pacientes que não apresentam massas palpáveis
nem anormalidades na mamografia, mas que acaba tendo essa secreção saindo, né, do seu mamilo. Então a gente acaba coletando essa descarga papilar ou mamilar da paciente. Aqui está uma imagem da coleta de uma descarga papilar, onde o médico está coletando diretamente do mamilo da paciente. Geralmente tem que tomar cuidado para que apenas o líquido esteja ali, nenhum outro tipo de material da própria pele da paciente, para não contaminar. Ou muitas vezes é coletado, né, dependendo da quantidade de secreção, em tubinhos. Tem que tomar muito cuidado na hora de apertar o mamilo da paciente, para que não machuque a paciente e aí também não venha uma grande quantidade de hemácias nessa secreção. Então, esses tubinhos, ou um tubinho que é coletado um pouco de secreção, posteriormente centrifugado, para que a gente consiga o máximo de celularidade possível. A descarga papilar é algo bastante incomum observado dentre as patologias da mama. Então, existem aí 3 fatores que podem estar relacionados ao aumento dessa secreção em algumas pacientes, como o acúmulo de líquidos ali devido a alguma inflamação, tem uma alteração hidrostática, ou pelo próprio agente infeccioso, produzindo aí um transudato. Os distúrbios hormonais também podem acarretar aí numa alteração hidrostática e carcinomas ductais, ou seja, neoplasias malignas naqueles ductos. Então, pode ser aí, podem estar relacionados esses 3 fatores com a descarga papilar. Lembrando, mais uma vez, que essa descarga papilar é muito utilizada em pacientes que têm esse tipo de secreção saindo do seu mamilo, mas não há indícios na mamografia da nodulação, pois se houver indícios, vai ser feita a citologia mesmo, de fato, através da PAF, da punção aspirativa por agulha fina, e não pela descarga papilar. A punção aspirativa por agulha fina, ou PAF, que é mais conhecida, nós vamos utilizar aí em amostras com nodulações palpáveis, e ela vem sendo utilizada dentro da citologia mamária desde 1930, há bastante tempo. Ela é de muita importância porque ela vai diminuir o uso excessivo das biópsias cirúrgicas, o que é algo bastante invasivo e acaba sendo dolorido para a paciente. E apenas uma punção através dessa agulha já seria o suficiente, então, para se diagnosticar uma lesão. Então, ela vem aí há muito tempo sendo muito útil para tentar diminuir essas biópsias excessivas, porque muitas vezes ela vai permitir aí uma interpretação rápida e precisa dessas lesões que estão acometendo aquela determinada paciente. E muitas vezes é possível, sim, muitas vezes, diferenciar as lesões, aquelas alterações que podem ser fibrocísticas ou aquelas nodulações ou tumores sólidos, né, nodulações sólidas mesmo, tumorais. Nesta imagem, nós podemos observar aqui os equipamentos utilizados para uma punção aspirativa por agulha fina. Nós temos aqui do lado esquerdo o porta-seringa, onde então vai ser colocada a seringa, como se fosse um revólver mesmo. Nós temos aí as seringas mesmo, descartáveis. Um pouco acima das seringas nós temos as agulhas. Nós utilizamos agulhas de pequeno calibre,
geralmente entre 0,5 a 0,7 milímetros. É importante ter as gases estéreis, algodão, as luvas já preparadas e uma caixinha ali que nós estamos vendo de lâminas de vidro, sempre com as extremidades foscas, para que a gente escreva ali a numeração da paciente, ou algum código da paciente, e um fixador. Então, para quando esse material for feito o esfregaço direitinho, esse material ser fixado corretamente. Existem alguns fixadores que nós utilizamos, o álcool 95 é um ótimo fixador dessas células na lâmina, mas também nós temos outros sprays que podem, chamado Carbox, que é de polietileno glicol, que podem ser utilizados na fixação do material. Mas o mais comum e o que é mais utilizado mesmo, mais comum e de preferência dos citologistas é o álcool 95% como fixador. A maioria das PAFs serão guiadas por ultrassom, então o médico ultrassonografista que fará a PAF vai colocar o transdutor em cima do nódulo e aí vai então se colocar a agulha bem dentro do nódulo e aí vai acontecer a pressão negativa até conseguir uma celularidade que possamos então analisar lá no laboratório de citologia clínica. A maioria das PAFs são guiadas por ultrassom. Existem alguns nódulos que são bem palpáveis, né, na mão mesmo, então alguns retiram mesmo sem a ultrassonografia, sem o transdutor, mas a maioria é feita guiada por ultrassom. Até o momento não existe nenhum tipo de contraindicação para a utilização da PAF. As limitações para esse tipo de exame é pelo tamanho da nodulação que é encontrada na mama. Se for muito pequeno, não há possibilidade. E a profundidade também, se for bem raso, se impossibilita aí de colocar uma seringa para retirada da celularidade. Então, essas são as limitações. Se existe alguma complicação, as complicações são raríssimas, muito raras. Então, se houver, são pequenos hematomas, alguma inflamação na região e pneumotórax que foi encontrado 2 vezes em 400 mil pacientes submetidas à punção aspirativa por agulha fina. Então, é um exame extremamente confiável e com poucas complicações. Muito bem, nós vamos descrever de forma sumária o que é o procedimento chamado de punção biópsia aspirativa da mama. Aqui nós temos uma mama e aqui nós vemos uma lesão suspeita, cujo caráter benigno ou maligno nós queremos determinar coletando a amostra de seu interior. E para isso nós vamos utilizar uma seringa para aspirar o seu conteúdo, daí o nome punção aspirativa. Quando clicamos no primeiro botão, o transdutor se aproxima, ele insona a região, evidenciando a localização da massa para o médico. Em seguida, ao clicarmos no segundo botão, o equipamento entra em cena e a agulha fina é dirigida em direção à massa até estacionar no interior da mesma. Esse equipamento é uma pistola composta por um mecanismo manual para variar a pressão do êmbolo, acoplado a uma agulha fina. Em relação à localização da ponta da agulha, vamos fazer alguns comentários. Veja que a ponta da agulha deve ser estacionada no interior da lesão, diferentemente do procedimento chamado core biopsy, em que a agulha é estacionada antes do limite anterior da massa que está sendo investigada. No core biopsy e na punção aspirativa, os equipamentos são diferentes. Por isso essa diferença de posicionamento da agulha para colher o material. Vamos voltar agora para uma visão panorâmica. Quando clicamos no botão, a aspiração se inicia pela aplicação de pressão negativa sobre o êmbolo.
desta maneira. O conteúdo é aspirado e são feitos movimentos em leque com o objetivo de coletar uma amostra mais significativa da lesão e em seguida é feita a retirada do equipamento. Aqui também existem algumas observações a serem feitas. Nós representamos a coleta do material contido no interior da seringa. No entanto, é importante também se coletar o material contido no interior da agulha. Este material deve ser colocado em outra lâmina e enviado ao patologista para que determine o caráter benigno ou maligno da lesão, que vai orientar a conduta terapêutica posterior. Portanto, em alguns segundos nós somos capazes de entender de que maneira é possível investigar o caráter ou benigno ou maligno de uma lesão, colhendo esse material com uma seringa acoplada a uma agulha, procedimento todo guiado pela visão do ultrassom. Eu espero que tenha sido uma explicação interessante e útil e agradeço pela sua atenção. E aqui nós podemos observar o quão a punção aspirativa por agulha fina ela é precisa. Ela está de 68% a 100% de acurácia, muito próxima às biópsias, tanto a biópsia excisional quanto a core biópsia. Então é um teste bastante eficaz e bastante preciso. Então, depois de feita a PAF, esse material foi retirado, como está na imagem, está numa seringa. Então, a gente deposita aí mais ou menos uns 20 microlitros na lâmina. E geralmente a gente faz um esfregaço, estilo um esfregaço hematológico, tentando deixar mais espalhado possível, e nós temos que utilizar todo esse material. Então é um tipo de citologia que demanda bastante lâminas, porque a gente tem que gastar todo esse material e acaba sendo uma citologia de maior custo do que a citologia cérvico-vaginal, porque como o líquido tem bastante líquido, então a gente vai ter que utilizar todas as lâminas que a gente tiver para fazer todas essas lâminas para o líquido retirado. Depois de feito o esfregaço, a gente então vai fixar esse material e após a fixação a gente vai fazer a coloração. Eu acho que eu acabei não comentando no slide anterior, os materiais líquidos que são puncionados de nódulos císticos, elas vão precisar, esse líquido vai precisar ser centrifugado para que a gente tenha então o sobrenadante para confeccionar as lâminas. Então nós temos dentro do laboratório de citologia citocentrífugas que vão facilitar para que a gente consiga então o sobrenadante, que é onde vai acumular a maior concentração de células, e a partir do sobrenadante a gente faz a confecção das lâminas. Aí a gente faz o esfregaço que eu mostrei anteriormente. Então vamos abordar agora sobre as colorações. Nós temos aí a coloração que é padrão ouro dentro da citologia, que a gente já conhece, que é a coloração de Papa Nicolau, que é uma coloração que vai marcar muito bem a membrana nuclear, o citoplasma. Nós vamos conseguir ver o estado da cromatina, se essa cromatina está grosseira, se essa cromatina está suave, se nós vamos ver nucléolos. Então, essa coloração ela é muito importante dentro da citologia clínica, ela é padrão ouro, porque a gente consegue ver com muitos detalhes a citomorfologia ali, de tudo que está acontecendo naquela célula naquele momento. Mas para a mama, além da coloração Papa Nicolau, que é excelente, nós temos a MGG,
a guinça, que vai ser muito utilizada para visualizar os contornos do núcleo de células inflamatórias. Então, como a gente tem bastante células inflamatórias, é legal que a gente consiga também, além de fazer lâminas para a coloração Papa Nicolau, a gente retire aí umas 2, 3 lâminas também para realizar a coloração MGG, e assim a gente compara as duas colorações, que vai, na verdade, vai somar na detecção aí daquelas lesões que a gente tem interesse em observar, em detectar. Para que uma amostra de PAF seja considerada satisfatória, nós temos que encontrar ali na análise daquela lâmina de 5 a 6 grupamentos de células bem preservadas. O médico que solicitou essa PAF, essa punção aspirativa por agulha fina na mama dessa paciente, ele deve sempre correlacionar o achado citológico com o exame clínico, assim como os achados do exame de imagem. E aí sim tomar um diagnóstico definitivo. É importante ressaltar que um exame citológico negativo, ele não é a garantia de que o nódulo é benigno, em especial os casos que nós temos achados clínicos e mamografia que suspeitam de malignidade. Então, é muito importante esse diagnóstico tríplice ou triplo teste, onde a gente consegue correlacionar a PAF, a imagem e o exame clínico. A grande importância da citologia na detecção das lesões de mama é conseguir diferenciar essas lesões benignas de lesões malignas. E para isso, para a gente conseguir identificar as alterações que acontecem na benignidade e as lesões que acontecem na malignidade, a gente vai precisar entender a celularidade normal da mama, para que a gente consiga identificar as características que vão nos auxiliar na diferenciação dessas lesões. Então, a gente vai falar um pouco sobre as células ductais que estão presentes no aspirado mamário normal, as células mioepiteliais, as células apócrinas, os adipócitos, os leucócitos e um pouquinho do estroma que constitui aí essa mama. Vamos abordar um pouquinho sobre as características das células epiteliais ductais. Na imagem aqui do Maqui, nós vamos observar essas células epiteliais. Nós vamos ver que elas sempre estão muito coesas, ou seja, o grupamento delas em monocamada, que a gente até chama de padrão colmeia ou favo de mel. Essa coesividade ou coesão é um padrão muito importante dessas células e vai ser primordial para a gente distinguir essas alterações benignas de malignas. Então, isso é um padrão de benignidade bastante importante, a coesão dessas células. Elas têm um formato meio cuboide. Se vocês perceberem, elas têm quase nada de citoplasma, a gente só vai ver mesmo os núcleos dessas células, que são núcleos monomórficos, ou seja, tem um padrão de cromatina suave. A gente pode perceber aí que a gente consegue ver bem a luminosidade desse núcleo ali, sem nenhum ponto mais grosseiro de cromatina. Nós vamos ver alguns pontinhos dentro do núcleo, que são os nucleolos, um pouco mais evidentes também. Então, aí a gente tem células ductais, e essas células ductais com padrão coeso é um grande fator de benignidade que a gente pode aferir quando encontramos em um aspirado mamário. Esse padrão coeso das células ductais
quando a gente olha no microscópio, como nós olhamos aqui nas células, nós vamos lembrar muito num padrão de paralelepípedo bem colocado. Ou até mesmo, eu brinco muitas vezes, para quem costuma ir pela rampa, subir ou descer pela rampa aí da universidade, se vocês olharem ou se vocês relembrarem aí aquele chão emborrachado de bolinhas, é muito semelhante. Então, existe um padrão coeso entre as células, né? Existe essa regularidade espaçada entre as células. E esse padrão de coesão, ou seja, de coesividade, é um padrão muito importante para que a gente possa, então, aferir ali que é um padrão benigno do que a gente está observando naquela citologia mamária. Agora vamos falar um pouquinho sobre as células mioepiteliais. E essas células são células contráteis, que têm como função ajudar na ejeção do leite, uma vez que elas são contráteis, né? Então elas vão expulsar esse leite durante o período de lactação e também vai manter as estruturas e funções normais dos ductos e dos lobos lá da mama. Essas células, elas têm como principal objetivo aí, quando a gente olha elas, a integridade tecidual, e é por isso que é um grande indicador de benignidade. Então, se ela mostra a integridade do tecido, das células, e se elas estão presentes no nosso aspirado mamário, isso é um bom indicativo, ou seja, é um indicativo de benignidade. Elas vão ficar presentes, geralmente, elas vão ficar sobrepostas às células epiteliais ductais. Então, eu coloquei aí com a seta vermelha, indicando as células mioepiteliais, que elas sempre estão sobrepostas às células epiteliais. Então, a gente vai conseguir diferenciá-la por quê? Porque elas são menores, vocês podem perceber que elas são menores, e elas têm um núcleo hipercromático. Então, a cromatina é mais grosseira, então o núcleo se torna mais azulado. E é assim que a gente consegue identificá-las. Sempre sobrepostas às células ductais e por ter essa hipercromasia dos seus núcleos. Então, o núcleo vai ficar muito mais corado. Uma característica bastante relevante das células mioepiteliais é quando essas células estão desprovidas do seu citoplasma, então vai ficar apenas os seus núcleos. E elas vão estar, geralmente, esses núcleos vão estar dispostos geralmente em pares. E a gente denomina isso de núcleos desnudos bipolares. E esses núcleos desnudos bipolares, eles são indicativos de benignidade. Assim, além de encontrarmos as células mioepiteliais em seu conjunto, as células mioepiteliais, apenas os seus núcleos desnudos bipolares, é um grande indicativo de benignidade. Então, esses núcleos a gente vai encontrar mais isolados, como eu estou mostrando nas setas vermelhas, em ambas as imagens, e em pares. Sempre vão andar em pares esses núcleos desnudos. E tanto a presença das células ductais que eu falei para vocês, antes das células mioepiteliais, e das próprias células mioepiteliais, é um forte indicativo de benignidade, principalmente quando a gente localiza os núcleos desnudos bipolares. As células apócrinas dos componentes normais de um aspirado mamário são células de formato pleomórficos, ou seja, de vários formatos, mas tem como principal característica um citoplasma bastante abundante, de textura granular, que a gente chama de oxifílica. Na coloração papanicolau a gente até pode ver numa coloração meio avermelhado, rosácea. Tem aí
um núcleo volumoso, se a gente observar bem esses núcleos, um pouco mais excêntrico também. E se a gente observar bem nas setas vermelhas, que são as setas que estão indicando os nucléolos, esses nucléolos são bem volumosos também, são bem proeminentes. Então, essas células aí são as células apócrinas, e são células que a gente pode ver em algumas alterações benignas da mama. Outro componente normal de um aspirado mamário são as células espumosas, também conhecidas por macrófagos. Elas têm uma origem ainda incerta, podendo ser originárias dos ductos. Elas possuem um citoplasma vaculizado, como a gente bem observa nesta imagem, vários vacúolos dentro deste citoplasma, quase não percebendo a coloração, né, por ter esses espaços em branco, esses espaços vazios. A gente também pode observar que não tem um padrão do núcleo, né? Então o núcleo ele é excêntrico, ele é exótico e ele é irregular. A gente também percebe aí um pouquinho de hipercromasia em alguns casos, e em outros casos uma hipocromasia. Então são células que têm como função, né? A maior função é desempenhar a defesa e a remoção dos produtos degradados ali daquele tecido. Nesse slide aqui nós temos então os fragmentos de tecido estromal, que então é composto aí de tecido de estroma e de fibras proteicas. Então a gente denomina aí de tecido fibroadiposo, porque no estroma nós temos os fibroblastos, mostrados na figura A. Esses fibroblastos estão corados em roxo, com hematoxilina. E nós vamos ver os adipócitos na figura B. Nós percebemos que são células maiores, que têm um citoplasma vaculizado também, devido à gordura, então não tem essa coloração adequada devido, né, a esse depósito de gordura no seu citoplasma. E o núcleo, por ter esse acúmulo de gordura, ele vai se deslocar para a periferia. Então a gente vai observar em muitas células que o núcleo não fica mais central, ele vai se deslocar para a periferia, bem próximo ao citoplasma. Então esses são também fragmentos que nós vamos ver, são células que nós vamos ver em um aspirado normal mamário.